Alunos e alunas de filosofia. Vamos prosseguir na nossa avaliação do mundo social, do mundo político, do mundo econômico, do mundo cultural da Idade Média. Estamos num processo de introdução para refletir de forma mais específica no campo teórico chamado filosofia. Quanto à política medieval, gostaria de destacar agora alguns pontos mais detalhados. Já falamos, fizemos menção à figura do senhor feudal, proprietário de terra e o soberano político por excelência nesse mundo. Então, são os senhores feudais que são a representação mais significativa do poder político no mundo medieval. Eles tinham entre eles uma espécie de um pacto social para gerir a ordem, para o controle dessa sociedade. Sucerano e o vassalo seriam duas palavras para designar como se dava a relação entre os senhores feudais. O sucerano, aquele que concedia os feudos ao vassalo, e o vassalo, aquele que recebia o feudo do sucerano. Ambos eram senhores feudais. Apenas é preciso considerar que o sucerano é um senhor feudal mais forte, com maior poder político, com maior poder territorial, porque o poder político emana do domínio de terra, e maior poder econômico também, consequentemente. Esse senhor feudal mais forte concede um feudo para o vassalo dele, que é um senhor feudal mais incapacitado de um exercício político e econômico mais amplo, mas ele recebe esse apoio do sucerano e ele vai agir no sentido de manter essa aliança em tempos de guerra e também dar algumas contribuições para o progresso econômico do feudo do sucerano, o vassalo. E o vassalo será protegido e guardado pelo sucerano. Essa aliança entre esses dois segmentos garantia o domínio deles sobre a ordem social do mundo feudal. Havia entre eles alguns procedimentos interessantes, como a homenagem, que era o juramento de fidelidade do vassalo ao sucerano. Então isso era feito uma espécie de um ritual, onde o vassalo vai assegurar fidelidade ao sucerano em caso de guerras, em caso de ter necessidade de trabalhar mais para superar uma situação de dificuldade econômica por parte do sucerano. Todo um jogo político definido para manter o controle da vida social nas mãos dos nobres, já que os camponeses são o grupo dessa sociedade que efetivamente trabalham para garantir a formação da riqueza dos nobres, e os camponeses são aqueles que estão diretamente garantindo também a sobrevivência econômica de toda a população. São eles que trabalham. Os nobres apenas organizam o processo político, se divertem, mas não estão diretamente ligados na perspectiva do exercício do trabalho. Há nitidamente o processo de exploração econômica no mundo medieval. Os servos, os camponeses, estão trabalhando e sendo explorados o tempo todo para assegurar e manter o poder político e o poder econômico dos nobres, que são, nesse caso, os senhores feudais, que estão nesse pacto, dessa aliança que nós definimos aqui entre o sucerano e o vassalo. Um outro elemento é a investidura, que é a transmissão do feudo ao vassalo. Então, o sucerano, ao transmitir, está fazendo uma investidura, e esse processo é um processo que é definido, é um processo que é estabelecido como um pacto, que ambas as partes precisam estabelecer um compromisso de estar dentro dessa dinâmica desse pacto para não ferir os fundamentos, os princípios que foram colocados. Há uma ideologia clara que permeia a organização desse mundo político. Há um processo ideológico aí. Esse processo ideológico nasce, evidentemente, da presença da religião. A religião legitima essa ordem social. O senhor feudal, ele observa muito claramente que ele, e diz assim, que ele está na posição que está por vontade divina. E a igreja vai, evidentemente, sancionar essa cosmovisão, essa interpretação da realidade. Claro que há uma aliança também entre a igreja e os nobres. Então, se pode dizer que a classe dominante, para usar uma expressão mais comum do nosso tempo, no contexto da sociedade medieval, é formada pela igreja e pelos nobres. E os explorados são os camponeses. Na sociedade medieval, nós havíamos visto que é uma sociedade estamentária. Ela não tem mobilidade social. Temos aí alguns grupos sociais, eu vou destacá-los rapidamente: a nobreza,
proprietários de terras, eles são os ricos, aqueles que detêm o controle da terra. O clero, que é os membros da igreja, são os responsáveis pela visão de mundo, são responsáveis por dar sustentação ideológica a esse mundo social, digamos assim, e os servos, que são os camponeses, que trabalham, não são escravos, mas também não estão longe dessa realidade que nós chamamos hoje do trabalhador assalariado. É o meio termo entre essas duas questões. Ele nem é propriedade exatamente do seu senhor, mas também não tem uma liberdade típica de um trabalhador livre. Ele está de alguma maneira associado ali à terra, associado àquele senhor feudal, tem alguns direitos que são estabelecidos para ele, mas ele está com a sua vida controlada no espaço territorial e nas ordens políticas e na forma como o senhor feudal estabelece os critérios de funcionamento do seu feudo. É um período com alto índice de mortalidade, alto índice de analfabetismo. Esse é um dado concreto e real que será superado na Europa a partir da virada da Idade Média para a Idade Moderna. E o trabalho que predomina aí é o trabalho servil, como nós vimos. A economia medieval é uma economia que nós vimos marcada basicamente pela questão relativa ao sustento. É uma economia de subsistência, é uma economia que não tem nenhuma perspectiva de produção de excedente para um incremento de atividades comerciais. O que nos interessa mais seria o ponto da cultura medieval. Então essa cultura foi uma cultura complexa, rica, uma cultura interessante que se desenvolveu nesse período do século V ao século XV, que nós definimos como Idade Média. É um período de escolas nos mosteiros, onde há um processo de alfabetização e catequese. Os mosteiros servem como elemento de educação, como elemento de transformação, de mentalidade, ou de aprofundamento de uma perspectiva de mentalidade. É também um período que vai se verificar o surgimento das universidades. As universidades aparecem. A Universidade de Paris poderia ser um exemplo dado aqui. Se tem muito investimento no estudo do latim. Algumas disciplinas foram destacadas nesse período medieval, como teologia, filosofia, direito e letras. Há desenvolvimentos nessa área. Temos a poesia épica, a importante poesia épica, que é uma poesia de exaltação da bravura cristã. Claro, é uma sociedade profundamente cristianizada. Há uma poesia lírica, que é de exaltação do amor cortês. Então, o desenvolvimento poético é muito significativo no mundo da Idade Média. E nós temos uma poesia teológica que merece destaque aqui, que é a poesia de Dante Alighieri, a Divina Comédia. O mundo medieval, portanto, é um mundo, melhor dizendo, esse mundo medieval, ele se caracteriza por uma complexidade, se caracteriza por uma expressão extraordinária de desenvolvimento cultural e tem as suas particularidades políticas, suas particularidades econômicas e suas particularidades sociais. Nós estaremos, no contexto do nosso próximo encontro de aula, falando sobre a figura que representa a transição, bem rapidamente, entre o mundo da patrística, do mundo antigo, para o mundo da escolástica, que é o mundo medieval. E essa figura é a figura de Agostinho. Agostinho é um pensador importante do mundo da patrística, como se fosse a culminância do processo de desenvolvimento da filosofia e da teologia patrística, e ele é também aquele que representaria o inaugurador desse processo novo chamado filosofia escolástica. Portanto, olhar brevemente para a figura de Agostinho pode nos ajudar a compreender esse processo de transição. Então, na próxima aula, estaremos fazendo menção a Agostinho e avançando um pouquinho mais para o mundo da Idade Média.